Senhores, mais um react de um hypercar agora, de um Aston Martins. E convenhamos, a gente tem aqui os hypercars. Quais foram os últimos que eu mostrei aqui no canal? A gente falou de F80, falamos de W1, Porsche nem se fala. Agora a Aston, senhores, a Aston tá indo para um outro caminho, né? Lembra quando eu falei no vídeo do Vanquish que os ingleses eram os mestres do V12? Pois é. Bom, eles estão soltando aqui um novo carro, o Aston Martin Valhalla. Estamos aqui com o vídeo do Top Gear, conforme a recomendação aqui da produção, certo? Vamos fazer um react nesse carro. Eu não conheço esse carro, eu falei o mestre do V12, eu espero que esse carro seja V12, né? Pô, tá queimada a língua aqui já. Aqui é um V8 biturbo lá, o da MG, talvez. Enfim, vamos dar uma olhada nesse carro e vamos ver para onde que a indústria está caminhando, né? Porque o negócio tá estranho. Será que a Aston Martin vai salvar o rolê? Vamos dar uma olhada juntos. Estamos com um mês de defasagem aqui, isso porque foram férias. Eu estava de férias e eu perdi o lançamento. Isso aqui, os caras lançaram no final do ano isso aqui. Mas bora fazer o react porque eu preciso conhecer esse carro, né? Vamos ver se alguém tá acertando no meu ponto de vista. O meu ponto de vista pode não ser o seu e tá tudo certo, tá bom? Vamos começar. This então, is the car that I thought Aston este, Martin ok, linhas mais complexas, mais chanfros. A frente está lembrando dos modelos mais novos, motor traseiro com certeza, aqui, né, central traseiro, uma asa grande lá, um mix meio elegante. Confesso que, assim, alguns Astons dessa nova linha, não a linha do Fisker, naquela que vai ser eterna, a linha ali pós 2015, alguns estão muito bonitos, outros estão assim estranhos. Esse aqui ainda está estranho, mas vamos continuar o vídeo. Olha esse dourado, esse cinza dourado, endourado. Será que essa palavra existe? supercar É um supercar barra hypercar, ninguém sabe o que é esse carro. With one of the coolest names in the world. It is Com um dos nomes mais bacanas do mundo, o Valhalla. Valhalla é o nome do carro. E a Aston Martin tem essa tradição de nomear os modelos todos com a letra V. E aqui eu já posso fazer menção honrosa de dois supercarros que eu acho icônicos, né? O Victor, que eu já citei ele em algum vídeo aqui do canal de Aston Martin, não lembro qual. Câmbio manual. Pronto, falei. V12 com câmbio manual. Sou suspeito para falar disso. E eles lançaram esse carro. E depois o que eu fiz recentemente, né? O último Vanquish. Aí fizeram uma pergunta para mim: Guilherme, qual que você prefere? Pra você fazer a tua viagem lá do Rio Grande do Sul de 1000 km, você prefere uma 488, uma 720S ou um Vanquish? Eu falei, o Vanquish é o único GT do negócio, o único que dá para usar, né? A McLaren a gente não sabe nem se chega, né? Mas tudo bem. Bora. Olha só, cara, o carro tá com aquele estilo mais de Le Mans, com a bolha central, né? Tá todo mundo usando de novo esse estilo. Tem uma faixa meio verde água, meio amarela ali no meio do carro, dando um puta contraste. Bacana as linhas da porta com esse vinco aqui, né? O vinco saindo e o recorte aqui no paralama dianteiro. Isso aqui tá bem interessante, bem diferente, né? Pela linha da porta superior, eu suponho que seja ou asa de gaivota ou abertura em ângulo de Edros. Cara, não sei se eu gostei dessa frente, velho. E aqui atrás, dá uma olhada nessa caixa de ar aqui, ó, com essas ondinhas aqui. Cara, que coisa estranha. O carro tá estranho, não é muito bonito não, viu? A primeira impressão é... tá bom. Aí mostraram o protótipo lá. A gente tem um modelo Spider, tem lá o F1. E olhando desse ângulo, o carro começa a ficar mais bonito. Olha o scoop ali em cima. Não, tem que ser um V12 esse central traseira. Tem que ser aspirado. E
Mas olha as linhas do farol, que interessantes, bem geométricas, né? than that one we saw. Bem geométricas, super anguladas aqui, esse esquema de lente para os LEDs, né? Então cada filetinho desse aqui, ele vai encontrar com a refração que aparece aqui dentro, né? Os LEDs estão numa faixa aqui e cada um está apontado para esses filetes. E a função dos filetes geralmente é abrir o foco, né? Tecnologia normal aí de faróis de LED. Olha só, tem um padrão de fibra meio de quadriculado aqui, de bandeira, né? que interessante, belíssimo farol, hein? E com a cor esverdeada. Falou que o carro está mais forte que o protótipo, né? Olha só! A parte super... Olha os escapamentos aqui, senhores! Escapamento apontado para cima, escapamento de McLaren Senna. Vai ser aspirado. Vai ser aspirado. Belíssimo logo da Aston Martin, acho que os logos mais bonitos da história. Uma asa traseira. E ele tá falando que é a pechincha do ano. Em termos de hypercar, é a pechincha do ano. Certo. Pechincha. Aí uns... Olha, as lanternas traseiras eram bonitas, hein? Uau! Ok. Traseira... ligando um pouco naquele estilo que a gente viu lá do Vanquish, certo? Mas com uma linha reta, todo o aro exterior ali unindo na asa, né? Isso aqui era coisa de McLaren P1, né? Lembra muito a P1. Olha o tamanho dos extratores aqui embaixo. Isso aqui tá na moda, né? Os GTs da Porsche, depois veio a Bugatti, depois veio a Ferrari. Então os caras estão cada vez mais cavando esse buraco aqui. Que esse aqui, na verdade, é uma conduta do ar lá embaixo para ele acelerar e criar um efeito solo lá embaixo, certo? É criar aqui uma sucção que vai sugar o carro para baixo, né? Quanto mais longo, mais a velocidade e pressão, né? Na lei de Bernoulli, elas são opostas, né? Quanto mais rápido, menor vai ser a pressão. Olha, olhando de lado aqui as aletas, bem interessantes, assim, imagina isso daqui com o tempo, né? O cara vai entrar no carro, pisa, quebra, bate na guia, nossa, imagina... Tá bom, isso não são problemas de... Esses carros geralmente ficam parados, né? Isso é a verdade, pouca gente usa isso aí. Olha a roda bacana também, o Michelinzão, outro design clássico que a gente tá vendo agora, clássico não, mas recorrente dessas linhas dos hypercars atuais, né? Fazer o pneu traseiro ficar exposto, né? Expor o pneu traseiro para você ter aquela visão traseira do carro com o pneu sendo parte do design, né? Das linhas do carro. E agora também o pneu dianteiro também você consegue ver por trás. Olha lá, dá para ver os sulcos do pneu dianteiro olhando aqui pelo vão da porta, né? Isso aqui também é uma outra conduta, tal. Enfim, olha a tendência que a gente já vem mostrando nesses reacts aí. Todas as marcas estão fazendo algo parecido. Extrator grande, asa grande, pneu traseiro exposto, né? Enfim. Então ele é um carro completamente novo. A estrutura, a bacia, eles chamam de carbon tub. Tub é banheira, né? Então a banheira de carbono, ou a célula de carbono que dá a estrutura do carro, foi desenvolvida junto com o time da Fórmula 1. Né? E utiliza quadros de alumínio, né? Então é um V8. A gente podia acabar o vídeo aqui, né? E ele poderia... Decepção. Não, sério, eu não quero mais gravar esse vídeo. Não quer? Não. Tá bom. V8. Mais um hipercarro. Mais um híbrido V8. V8, virabrequim plano, biturbo, 817 cavalos.
Tá vendo F80? Dá para botar um V8 no hipercarro ainda. 817 brake horsepower, que é a medida de potência inglesa. Aí tem brake horsepower com os acessórios, brake horsepower sem acessórios, vai saber qual que eles estão utilizando aqui. E em cima, lá no título do vídeo, você vê que o carro tem 1064 cavalos. Ou seja, vai ter aí mais uns 200 e pouco de elétrico. Quer apostar quanto? Aí, 117 brake horsepower on its own, but is supported by a trio of olha a linha do espelho. Essa é uma linha de Pagani. Que belíssima linha de espelho, hein? Saindo aqui no meio da coluna A. As colunas A são onde é o encontro a encruzilhada de tudo, né? Ai, meu Deus. Olha lá, 248 de 1000 cavalos. Números de cavalos, senhores, hoje em dia, convenhamos, é para vender carro, é para fazer super trunfo, tá? Não se trata mais do carro ter um desempenho descomunal, isso porque geralmente a gente está limitado pela quantidade de aderência que a gente consegue ter hoje em carros de tração traseira ou 4x4 e transmitir esse nível de potência para o chão, né? Os pneus, por mais que eles evoluem, eles ainda são lá 305, assim, a área de contato ainda continua o mesmo. Os caras evoluem todo o sistema da suspensão e da carroceria para ser mais rígido, para a suspensão empurrar melhor ali no chão e tá mais essa aderência e conseguir entregar um pouquinho mais de torque, né? Sem que haja o deslizamento, né? Aquela frase clássica, né? Potência não é nada sem controle, de uma empresa aí italiana de pneus. Assim, e qual que é o negócio, né? Você vai lançar o seu novo hipercarro, você vai ver o que a concorrência está fazendo. Se a Aston for lançar um carro de 900 cavalos, todo mundo não, né? Não necessariamente quem vai comprar, não os consumidores que vão viabilizar o produto, mas o mercado vai olhar e falar, só 900 cavalos? A Ferrari tem 1.200, a McLaren tem 1.100, certo? Então fica essa briguinha de super trunfo de terceira série. Você jogou super trunfo alguma vez na sua vida? Então tinha aquelas cartinhas e aí tinha assim, cada um ficava com metade do baralho, isso eram vários carros, aí você tinha lá, potência, peso, capacidade de carga, 0 a 100. Aí você chegava pro seu amigo e fala, potência, aí ganha o maior, ou menor potência, ou maior potência, certo? Isso é o super trunfo, era um jogo, vocês viram aí na foto. E é isso, esses números hoje, sinceramente, qualquer coisa acima de 800 cavalos, senhores, já começa a ficar um negócio meio sem sentido, é número para vender, certo? Quantos cavalos tem um Pagani Utopia? Não interessa, entendeu? Não interessa, é só um número, certo? Você não vai usar isso, você não consegue usar isso, não consegue transferir isso para o chão de uma maneira útil, assim, você... Enfim, estou divagando aqui bastante. Então, 2 motores na parte dianteira, elétricos, e a terceira numa transmissão nova de 8 velocidades de dupla embreagem, certo? O terceiro motor elétrico está acoplado lá também. 2,5 segundos. Outra coisa que a gente precisa falar desses hypercars, né? O 2,5 segundos geralmente era a aceleração de 0 a 100, né? Que era um dos itens de super trunfo, né? E é aquela coisa, é a mesma coisa. Você vai olhar, não, mas o Aston Martin faz 2,5 segundos, a Ferrari está fazendo 2,4 segundos, certo? E quando a gente, assim, é uma questão exponencial, certo? Interessa quanto 0 a 100 faz uma F50? Interessa? Faz diferença? Não faz. Assim, não é o número que interessa, é mais a experiência sensorial, certo? Você quer ter uma experiência de 0 a 100 brutal? Pega uma E63, troca as turbinas, você vai ter uma montanha-russa, certo? É uma F50? Lógico que não. Não é manual, não tem um V12 aspirado. Entende? É só um número. É isso que eu estou tentando resumir aqui. E exponencialmente, como tem essa limitação de quanto de torque você consegue entregar no chão hoje,
fica exponencial. Você tirar 1/10 de segundo dessas contas de 0 a 100 significa às vezes milhões, né? Ou um reconceito total do carro que ainda não aconteceu. Então, esse aqui faz 2,3 segundos, 2,1 segundos. Isso é possível com os híbridos hoje também, né? Você pensar num hipercarro. Ou você pega M63 turbão, né? E você chega nesses números e não é híbrido. E pesa 1.600 kg. Enfim, vamos continuar. Então, aeroativo, 600 kg de downforce. E ali deu para ver um pouco do mecanismo. Ele está desfocado aqui. Eu não tenho certeza se o mecanismo de regular o ângulo de... São dois mecanismos que nós temos aqui, certo? Nós temos esse traseiro aqui que vai regular o ângulo de ataque. Eu não consigo dizer se isso aqui é uma linha hidráulica ou uma linha elétrica. Isso aqui pode ser um atuador elétrico, um motorzinho ou um pistão hidráulico, que vai utilizar a força lá do sistema hidráulico para mudar o ângulo de ataque da asa, certo? Mudando o ângulo de ataque da asa, a gente muda o downforce ou muda a velocidade final, tá? E o outro aqui, que é esse pistão de um aço inoxidável, talvez, não sei que material é esse aqui, alumínio deve ser, parece ser hidráulico, certo? Ok. Então, velocidade final, 217 dá 217 milhas por hora. Deixei aqui a conversão, não interessa, top speed, outro número de imbecil, para vender carro. Os manjarrola, ver quem tem a maior. E olha, o carro tem um hadas ali na frente, várias aletas aqui. Sistema de estacionamento, não tem cara de hipercarro isso, né? E qual que é o... Então, qual que é o posicionamento desse carro em relação aos carros que vieram antes? É o Valkyrie, que ele está mostrando, o Vulcan, né? E em relação à concorrência, olha o Valkyrie. Olha essa bolha, olha esse limpador reto. Isso é muito Le Mans, cara. Eu gosto de carros de Le Mans. Né? Então ele tá comparando agora a potência de novo, boring, 1.600 kg seco, que é mais leve do que a Revuelto, que tem um V12 aspirado. A diferença entre esse e o Valkyrie é que esse carro é mais usável, né? Usabilidade. Tem suspensões adaptativas da Bilstein, DTX, e com um grande range de operação. Bilstein geralmente utiliza sistemas hidráulicos para fazer. Eu soltei recentemente aqui no canal um vídeo da Ferrari com o sistema magneto-reológico da 458. Vou deixar o link para vocês clicarem e dar uma olhada aí. Que é o sistema, para mim, o top de linha. Não sei se a Bilstein passou por um sistema de magneto-reológico ou se ainda está utilizando as solenoides para fazer um controle hidráulico e não magnético da suspensão. E a posição do motorista é quase de competição, de corrida, mas quase, né? Que é o que você pega no Valkyrie, que é um carro de autódromo, né? Então tem um sistema ativo de aerodinâmica, ali embaixo tem um flap ativo para mudar a aerodinâmica aqui na frente. Veja que é a mesma coisa que a gente já mostrou na McLaren W1, na F80, enfim, nenhuma grande novidade. Os modos híbridos, a asa traseira só funcionando no modo
hidráulico. Então a atuação é hidráulico e a asa só vai funcionar no modo race. Olha só o ângulo dessa água, isso é um freio aerodinâmico agora, né? Nesse ângulo aí. Né? Is producing 600 kilograms of downforce, and from that point all the way up to the top speed of 217 miles an hour, it's Então, nossa, a asa levantada mudou a silhueta do carro, cara. E a asa tá meio robótica, né? Pô, gostei dessa asa, cara. Essa asa tá bacana, porque ela tá meio robótica, como se você visse os ossos do Terminator ali. E gostei dessa asa, né? E aí ela levanta, quebra a silhueta do carro traseiro, depois ela volta e o carro volta até aquele formato. Bacana isso, parece um Transformers. Interessante, o carro começa a crescer, senhores. speeding off the downforce. It's using a DRS system to reduce it to keep it at 600 kilograms. Why? Because that is the sweet spot between drag. E a asa sempre tenta mirar os 600 kg de downforce dependendo das velocidades, então ela é uma asa ativa que sempre tenta ficar por volta desse valor de downforce, de força ali no eixo traseiro, certo? Porque, de acordo com os engenheiros, essa é o ponto ideal de funcionamento ali entre downforce e tração. E o carro fica previsível, né? Quem nunca escutou as histórias do sistema ALA da Lamborghini SVJ que eu já mostrei aqui no canal, expliquei com detalhes, inclusive, acho que em mais de um vídeo. E quem não lembra que o sistema ALA ele era imprevisível, então às vezes o cara entrava numa curva, vinha quente toda hora, naquela mesma curva, daquele mesmo jeito, e por algum motivo o sistema ALA não entrava ou entrava com algum tipo de retardo e o cara não tinha mais aquela aderência naquela curva que ele estava sempre acostumado a fazer naquela velocidade, o carro rodava, saía, perdia, acabava sendo um sistema muito imprevisível, né? Pelo próprio sistema meio rudimentar de funcionamento ali, né? De você colapsar o fluxo na parte interna com maleta, com o atuador. Aqui esse sistema hidráulico ele está sempre corrigindo o ângulo, em vez de colapsar, ele está sempre corrigindo o ângulo da asa para manter sempre essa força de 600 quilos ali na traseira e deixar o carro previsível, né? Faz todo sentido. E quando você aperta o freio, o sistema aerodinâmico entra junto para frear o carro, né, com freio aéreo. Sistema de freio, olha lá. Olha, as rodas estão maravilhosas. Que rodas bonitas. Olha o traço fino, né? A gente tem, que nem a gente tem no logo da Vanguard, ó. O logo da Vanguard também utiliza traços finos para fazer o logo, certo? E você pode adquirir essa camiseta lá no site da Avangear com o nosso cupom de desconto Nada Mal, certo? Essa daqui é para... Esse aqui é o logo da Vanguard, esse aqui é para mostrar, certo? Isso que nem a roda, a gente tem aqui, ó, esses traços super fininhos, né? São 5 aros e aí eles, olha só as linhas super fininhas, bem orgânicas, muito bonita essa roda, muito bonita essa roda. Aro 21 na traseira, 315, né? Eu vi ali, 315. As rodas são de alumínio forjado. E na dianteira, 285/20, né? E aqui a gente está usando um Michelin. Olha aqui, ó, para quem não sabe, isso daqui é o ponto onde a gente vai encontrar o TWI no Michelin. Michelin sempre tem o bib aqui. Se a gente seguir essa linha aqui, a gente vai encontrar o TWI aqui no sulco do pneu. Informação inútil, mas eu era revendedor Michelin, eu fiz esse treinamento há muito tempo, há mais de uma década atrás, faz tempo. O pneu ainda é bom. E tá com os Cup 2, né? E ele tá falando de diminuir a massa não suspensa pelas molas, né? Para deixar mais fácil o controle da suspensão, da compressão dos amortecedores, etc. E os freios de cerâmica. Olha que interessante, né? Parece que os furos desse carro estavam entupidos com massa de pastilha. Ou não são furos, são apenas depressões. Parece massa de pastilha aqui, hein? Não? E olha essa superfície
de planície dos Saus na Bolívia, né? Eu posso ficar eternamente aqui nesse vídeo falando sobre esses carros. Então vai ter um sistema de push rod. Então o push rod na verdade é uma haste e geralmente os amortecedores estão localizados nesse ângulo aqui, que é um desenho de suspensão clássico de competição, né? Fórmula 1 utiliza o sistema push rod e tal. E o rod que empurra o amortecedor e não a suspensão ligada diretamente no amortecedor e tal. Geralmente eles estão dispostos nesse ângulo. Ele falou que dá pra ver ali, ó, olha lá, os amortecedores dá pra ver pela... Não, eles não estão no ângulo que eu falei não, eles estão pela lateral mesmo. É. E a ideia é você não ter o amortecedor em cima da torre e tal, você jogar tudo no centro do carro para você ter mais espaço para aerodinâmica ali na caixa da roda dianteira e tal. E eles utilizaram isso para fazer o espaço dos motores elétricos aqui na frente. Aí indo para a lateral, tem um radiador ali de óleo, tem a canalização do ar depois do paralama dianteiro, entra pela caixa de ar. Aí a gente tem o intake do carro. Ali a gente tem o sistema de intake do carro e também alguns radiadores, só que o carro é turbinado, ele trabalha com pressão positiva. Ah, não existe pressão positiva. Vocês entendem quando eu falo pressão positiva é mais do que a pressão atmosférica, certo? Só que esse carro não trabalha com pressão atmosférica, porque ele tem um intake que vai captar o ar que está passando por fora do carro e a pressão dentro desse duto é maior que a pressão atmosférica, certo? E depois essa pressão ela vai ser multiplicada pelas turbinas e a gente vai ter uma pressão ainda maior que a do duto, que já é maior que a da pressão atmosférica, entrando lá dentro do cilindro e preenchendo o espaço lá com a compressão dos gases, né? Dos gases não, são gases, da mistura ar-combustível, certo? São gases. Olhando na traseira, ele vai falar da asa, domina o carro. E aí ele falou que tem uma grade que é para arrefecer o cofre, mas para ela parece estar tampada. Não dá para ver lá dentro. As lanternas traseiras nessas lâminas. Cara, olha o tamanho do difusor aqui atrás, mano. Que coisa gigantesca, mano. Deve ser para trabalhar o fluxo aqui da turbulência da caixa da roda aqui, né? Do pneu girando. Enfim, tem um canal de aerodinâmica muito bom. Vou deixar para vocês aí. Não vou deixar, depois eu faço reacts daquele canal que é melhor ainda. Aí as duas trompetas que são as ponteiras do escapamento. Aí tem essa grade aqui, o logo da Aston Martin logo embaixo. Né? Dependendo do fluxo de ar, isso aqui vai carbonizar, hein, chefe? E tem outras duas ponteiras. O carro tem 4 ponteiras. Será que 2 de wastegate? Será que os caras fizeram isso? Agora eu vou precisar de fotos do motor, né? Olha o tamanho desse extrator. E olha, tem uma asa, uma aleta. Olha o tamanho disso aqui, mano. Jesus Cristo. 4 ponteiras de escapamento o cara tem. What the fuck? Enfim. Então, continuando no Aston Martin Valhalla, ele não vai ligar o carro. Que Aston bonito. Isso aqui é um conceito. Que Aston bonito. Uma mistura de 250 GTO com DB4, 5. 250 GTO. Eu falei 550?
Back then, the Valhalla E está mostrando alguns conceitos anteriores que deram as linhas, né, do Vantage, etc. and entry-level supercar have since been scrapped. E AMG-powered V8 Valhalla we see before us. Interestingly, that original V8 da AMG. Bond car in the 2021 film No Time to Die, and when we gathered the greatest Bond cars ever 5 years E ago, tá listando os carros do Bond agora. Agora, em vez de takes extremamente rápidos, todos takes em câmera lenta. A porta é em ângulo diedro, certo? Porta de McLaren. okay, so And Hydro, da Hydro. doors, by the way, they are forward hinged. E se isso daqui é a estrutura do carro, a estrutura está utilizando carbono forjado ou é só acabamento? Cathedral doors. Don't worry, you don't have to remember that. All you need to know is that they look flipping cool. They've got all that supercar, hypercar drama that you. Uau! Uau! Olha esse interior, mano! Parece um mármore. Pelo amor de Deus, que interior bacana! Olha as saídas dos dutos de ventilação, cara, completamente inesperadas, uma integrada aqui dentro da porta, com esse formato de duto NACA aqui. Aí os caras põem uma pontinha ali para regular e depois essas duas assim. Parece grade BMW, né? Meu Deus do céu, que interior bacana, cara. Será que dá para escolher a cor do carbono? Olha o quão chato é um volante. Aqui eu acho que os caras já exageraram. Será que... o volante está estranho. Os caras aumentam o aro superior para você ter a visão completa da tela e passar mais informação aqui, né? E embaixo os caras deixam o negócio tão chato, mas tão... Eu não sei se essa pegada aqui vai fazer sentido. Só dirigindo, né? Aí o sistema Mercedes ali, do sistema de infotenimento, entretenimento. Cara, que carro estranho, parece ter uma capa por cima, né? Aquela capa de super-herói. Que carro estranho, cara. Estranho num bom sentido. Então, olha esses assentos. Pelo amor de Deus, um carbono com acabamento aqui acetinado, aí depois a gente vem com Alcantara, aí só os gomos, né, de apoio. Que banco bonito, cara. É por isso que eu falo que não interessa quantos mil cavalos tem esse carro, que não interessa. Ó, e parece que realmente a estrutura do carro parece ser de carbono forjado, o que é estranho, porque carbono forjado para itens estruturais, geralmente você precisa do filamento, né, dos veios, dos fios de carbono para criar aquele padrão de compensado de escudo romano, né, que faz a estrutura, a rigidez do negócio, né? Os escudos romanos, eles intercalavam os veios das madeiras, né, em paralelos, né, paralelos não, desculpa, contrapostos, né, que dava a estrutura do escudo, né, e aí dava a rigidez. E a mesma coisa acontece na fibra de carbono, não é nenhuma novidade disso. Só que quando você utiliza o carbono forjado para fazer itens estruturais, você não tem essa rigidez, porque na verdade é um queijo ralado de pequenos fragmentos de carbono, e você não tem mais essa questão da trama, né, do fio. Enfim, mas a tecnologia evolui e eu estou atrasado sempre, né? Pode ser que os caras criaram um novo estilo, ou pode ser que seja só uma capa de acabamento, que nem a gente tem aqui, né? Mas como eu vi ali na coluna ali do acesso da porta, isso daqui. Olha lá os botões da Mercedes, que é o que ele está fazendo.
that they've cut away the bottom of it. Ó, tá vendo? Essa parte aqui costuma ser a estrutura do carro, não um acabamento, né? Aqui é acabamento. Ou também não. Ah, aqui é acabamento. So there's somewhere. Olha só, cara, que Elsewhere in the interior, a couple of screens. Gostei. To say there. as telas super simples, né? Super nada daqueles gráficos com profundidade, tal, não sei o que, super dinâmica. Ela é um instrumento, ela não é uma tela de entretenimento. Aqui, ó, tipologia sem serifa, sem grandes dramas de apresentação. Olha lá. De novo, uma outra foto que parece ser a estrutura do carro e ela está em carbono forjado, que são esses fragmentos de carbono que depois são unidos por uma resina, né? Olha aí. E ele falou que nas fotos isso parecia horroroso. Como assim horroroso, mano? Parece um mármore. Não foi a Jaguar que jogou um mármore no... Vou deixar o vídeo pra você clicar aqui. Os caras botaram pedra pra dentro do carro. Dá pra ficar com um padrão de mármore, mas sem o peso do mármore, né? Que coisa maravilhosa. O que é isso? É uma chave? É a chave do carro? Aqui tá a seletora da marcha. Aqui. Botão de ligar. Com uma roda, talvez para comunicar, mexer lá no entretenimento. Então, o exterior dá para... Você pode optar por ter o exterior do teu Valhalla em carbono exposto, o que tira 3 kg de tinta. 3 kg de tinta e verniz. Na verdade, tinta geralmente é a melhor das camadas, né? O verniz que fica mais grosso, apesar que eu não sei qual que é a densidade da tinta do verniz, mas geralmente você tem várias camadas de verniz para dar aquela profundidade na pintura, né? E... Nossa senhora, que interior maravilhoso. W1, Turbilhão e Valhalla, os dois mais bonitos. Esquece W1, esquece F80. Olha aquela manopla de Mercedes aqui, ó. Ah, inegável. Olha o botão de controle aqui dos faróis de Mercedes. Aí o carro tem uma espécie de espinha dorsal aqui na parte superior. E tem um porta-copos. E ele é limitado a 999 unidades e custa 850 mil libras, o que é bastante. E é o dobro de uma Revuelto. Ele é mais caro que a F8? Ah, não. Ele é mais caro que a SF90XX. E aí ele vai citar a W1 e a F80 em termos de proposta de carro. Eles têm mais downforce, mais força, esses dois carros, mas eles não são tão elegantes que nem o Aston. De fato, concordo. E esse é o designer, o Sr. Miles Nürberger. Será que é em inglês? Miles. O nome do cara é quilômetros ou milhas. Miles. Põe isso embaixo da árvore de Natal. Então esse é o conceito original de 2019. E esse é o carro de produção final. Mais bonito. Mais bonito, e ele vai falar das diferenças do carro entre o conceito e a versão final. Em termos de design, o objetivo inicial ainda se mantém. E o carro de outras formas evoluiu e foi aprimorado de muitas formas.
engineering realities come into play. E aquela coisa de ter a visão e transformar isso numa realidade de engenharia, né? You imagine this car in many ways was always nicknamed the Son of Valkyrie. It came, we started developing this as we were a good chunk through Valkyrie development. So Então, muito do que foi feito no Valkyrie foi seguido nesse carro, né? Foi prosseguido. E o objetivo deles era fazer um Valkyrie, que é um carro de extrema performance, mas uma versão de rua para uso do dia a dia, né? Mais democrático, talvez. In all the good, Quite for all the good to reasons, drive it's it, not. yeah. E aí, This we wanted that accessibility for the car. então, usabilidade, acessibilidade, From the early esse era o objetivo do carro. shown, that's where that maturity happened. Yeah. That Tá? V6 E eu preciso de um estúdio desses com esse fundo infinito, assim, para gravar os vídeos da Vanguard. good. We like that. It's fantastic. Of course, that first one appeared in the Bond movie as well. So, E aí eles citaram que o conceito apareceu num filme do Bond. Eu não lembro. Do último? Eu não lembro. Oh, there we go. Well, here's Aqueles the que eles car. matam o Bond no final. James Bond, if you're watching. So is there a new design language here, or is this, it's such a Se é uma nova linha de design ou não, é uma nova linguagem de design. Valkyrie was very limited numbers, and it was. I mean, the car is experimental in so many ways. Então o Valkyrie era um carro experimental de unidades limitadas de vendas, né? Into the core of Aston Martin and taking a lot of the ideas that we started to do there. So I mean, this car shows it as well. All these beautiful surfaces here. They're Falando das superfícies, com bastante fluidez. When we did it, when we were first working with Adrian Newey, we sort of nicknamed this thing of sort of formed by nature and controlling nature. So there is this massive. Então eles utilizam o conceito de moldado pela natureza e controlado pela natureza, né? Que é aquela questão básica de design de forma e função, né? amount of aero on the car. Então, quando a gente fala de formas orgânicas, né? A gente está falando dessa questão aerodinâmica, né? And if you go around this, it's the same. All these carbon surfaces are trying to control. Todas as superfícies de carbono que são expostas aqui no carro, elas tentam controlar o fluxo de ar ao redor do carro. E essas aletas é um belo exemplo disso, For performance. pensando sempre em desempenho do carro. Are you an aerodynamicist as Ele well? é um aerodinamicista. Always felt like the designer would pen the most elegant shape possible, and then the engineers would come in and Nos dias anteriores, era o cara do design que fazia as linhas mais ousadas, e aí cabia aos engenheiros correr atrás e não quebrar a beleza, mas fazer com que aquilo fosse funcional. Que é o que eu expliquei no vídeo do Jaguar. O Jaguar E-Type era um dos primeiros carros ingleses que foram desenhados e projetados por um aerodinamicista. E ele conseguiu unir os dois mundos lá. A forma bela, magnífica, com a função de aerodinâmica, né? De trazer o carro com pouco arrasto aerodinâmico para ter um excelente desempenho, uma velocidade final magnífica, etc. E quem desenhou naquela época era um aerodinamicista, esqueci o nome do cidadão, para variar, mas esse designer também parece ser um aerodinamicista. Então ele une os dois mundos, ele tem pedigree para trabalhar nas duas áreas, né? perform. Yeah, it's changed a lot. Definitely in our team, I think. Interessante, When I started 15 years ago at Aston till now. tá falando da evolução dos últimos 15 anos, né? Is like Que é a integração dos dois, da engenharia com o design. guy Andre Giric who penned most of the exterior. He was just literally on a E Zoom call. Just keep the line open. Keep the line open as I design it. It's that, and it's massive. eles estão falando do processo de design do carro, que foi via uma ligação remota, né? E o pessoal ia passando os conceitos e ele estava desenhando o carro na hora ali. They came in quite late because basically they were just going back and forwards, going, how do we make that better? How do we make it better? E aí ali essas aletas finais aqui do carro foram desenhadas várias vezes, né? Para tentar extrair o máximo de desempenho aí. Né? Interessante, olha só o perfil lateral do carro, né?
você vê esse ataque frontal com essa aleta meio que levantada. Aí depois ela aqui é canalizada pro radiador aqui e aqui pelo perfil lateral do carro, né? E depois a gente tem uma outra final lá que está saindo assim, mas que ainda assim deixa o pneu traseiro exposto. Nice! Ainda não sei sobre essa dianteira, mas nice. Now let's make sure it doesn't take off. Yeah. Where with this, and the thing is, the team's really engaged. They actually love Então, doing. tá falando da interação do time de design com o time aerodinâmico. Led by a chap called Darren Coe. E There's XF1 guys in there, and tem caras da Fórmula 1 envolvidos aí no projeto desse carro e tudo tem que funcionar. An interesting Huh? story with this car, and correct me if I'm wrong, in that E aí tem uma história sobre a aerodinâmica desse carro. kind of battleground, certainly for the top end supercars, the hardcore supercars, the hypercars, and yet, if you focus solely on aero, you might end up with something that doesn't look particularly elegant. E ele tá falando que se você fazer um carro que só foca na aerodinâmica, o risco de você cair num carro que não é elegante, que é feio, temos exemplos disso, vários exemplos disso, é grande, né? This seems to tread that line quite nicely. And E esse carro ele tá nesse limiar, nesse meio, de novo, o mesmo assunto, forma e função, que é só isso que você vai falar em design, não existe mais nada para você falar de design. Aí olha só a silhueta do carro com a asa baixada, é um tipo de carro, e com a asa baixada muda completamente a visão que você tem desse carro. Olha como esse carro aqui tem uma traseira mais longa e mais baixa, né, com esse final super confiante, né, um pouco agressivo eu diria também, e aí com a asa levantada muda completamente, né. Muito interessante, senhores. E aí a asa levanta. Bacana, acho que de implementações de asas, ultimamente uma das mais bonitas de fato. E esse conjunto de cores está de muito bom gosto. You want to show it off, but it also has to be seamless in the way it's done. It was always like trying to make it beautiful and functional. E eles pensando sempre em beleza. Make that work hand in hand all the time, because as you say, sometimes it would be easy to make something that maybe performs aerodynamically but looks awful. The hard work. De novo, forma e função. Às vezes a aerodinâmica estava perfeita, só que você olha para a peça e ela estava horrível. Né? E eles tentando achar esse equilíbrio entre forma e função, certo? Forma, beleza, função, desempenho. I think when those moments happened, actually the team went, right, let's see how we do this. It was actually a positive. Agora ele está contando de como é que foi a interação dos dois times, das equipes. Está falando de um duto ali de arrefecimento. E sai pela parte dos escapamentos. Então aquela grade traseira que a gente viu entre as lanternas que estavam tapadas, realmente não é o arrefecimento do cofre. Esse é o arrefecimento do cofre, junto das ponteiras. Acho que até o próprio fluxo do ar aqui, acelerado aqui pela saída do escapamento, pode criar algum tipo de baixa pressão para sugar o ar que está lá dentro, né? Apesar que aqui a gente vai ter também a silhueta do carro, né? Porque aqui a gente já está no final do carro, né? Na aceleração de novo. Enfim, outro possível ponto de baixa pressão para sugar o ar quente lá de dentro do cofre. Então, through here to basically cool. It's hard to see, but there's actually another air duct in here as well. So there's air going round, cooling through all of this area. So então muito da parte dali do arrefecimento tá integrado na própria carroceria, né? De como ele tem um outro duto escondido ali que ele falou, né? Parece que tem um duto por detrás ali daquelas. Eles utilizaram muito computadores para fazer a previsão do comportamento do ar ali. Olha esse scoop aqui, olha esse scoop! A entrada do intake do motor você consegue ver pela frente do carro. Que coisa bacana!
rather than fighting. Coisa de Le Mans. Why do you want to do this? Okay, I want to do it for this, and then work on it. The business end of the car. Essas traseiras mais escuras, mais pretas da Aston Martin ultimamente estão muito Not bacanas. only these exhausts, but you got Yeah, two another more set down down there. there. Yeah. But what's the thinking between Vocês entendem que eu splits gosto de Astons, né? Acho que ficou claro isso. Dolby surround sound? Sound, but also thermal management because you have E heat sink. ele tá falando agora de por que o carro tem duas ponteiras e ele tá falando que parte é da acústica, mas principalmente para, de novo, controle de temperaturas. It's easier to get the heat up and out again Então, than down. é mais fácil você tirar a temperatura jogando o calor para cima, que é a tendência, né? A convecção vai jogar o calor para cima. Sound. Yes. E Drama and theatre and like you ainda não ficou claro o esquema de como que vai ser essa divisão, esse diagrama desse escapamento. types are just They're exotic, aren't they? So exotic it's- and they're heroic. So E what is Aston Martin these days in terms o of que é Aston Martin hoje em dia? Bela pergunta. dialed up the aggression big time. You look at the new Então, falando que a agressividade foi aumentada ultimamente, class, né? you're really at this. Eles pegaram o botão de volume da agressividade e começaram a aumentar ultimamente. Towards, yeah, aggression and sportiness through Esportividade, agressividade. always say we don't want to be fully aggressive. It's about being assertive, but not aggressive. Tá vendo? São as mesmas palavras que eu descrevi o carro no início do vídeo. Não é uma questão de ser agressivo, mas ser confiante, ser assertivo, certo? Essa é a pegada dos caras, né? Então não é aquele cara todo rasgadão, não. É um cara assertivo, confiante. Vocês entendem a diferença, certo? De terno, mas com assertividade. It's Muito legal. Muito legal mesmo. have a presence moment. Entrar numa sala e ter uma presença. And it goes back Olha to our aí. history. We've Não, got acho que dava pra trabalhar na Aston, não dava? less assertive, and it is something that Eu já trabalho com Astros. it's a E tudo bem. context, it's keeping the car Apesar que eles são extremamente raros aqui no país. than Assertividade. It's true. I think Tô fazendo also propaganda, né? the world of aerodynamics, we're in F1. Some of that comes out as being a little bit more aggressive in itself because we are. Eles estão na Fórmula 1, eles estão buscando desempenho. You said F1 there. So how much did you work with the F1 team? E quanto que o time de F1 participou no desenvolvimento desse carro? Bastante, ele falou. Great team in there, and E what do we gain from that? We gain a certain mindset. Best eles example falaram is que o mindset, uma sintonia mental, como é que eu vou traduzir um mindset para vocês? Que veio do time de F1, que pode ser visto em algumas áreas desse carro, little bit, which is this bit. como por exemplo na parte da suspensão dianteira As you're going through the design process, e da parte da dianteira do carro, não necessariamente da suspensão. 20 separate panels. E aqui na frente tem 20 painéis diferentes, né? He took it. It's actually called the Megaduct. E o Pete fez um megaduct, um megaduto One molding in carbon, em um molde só de carbono. and that's the F1 mentality. The Megadeth. E o megaduto é uma mentalidade de F1, de você simplificar e buscar o máximo de desempenho e simplificar para você aliviar peso, tirar complexidade, ser fácil de trocar numa competição, Megaduct on your living room wall. né? You know. And E yeah, when you eles, see eles falaram que tem um megaduto aí. they were like, yeah, this is Que também tem na F80, por exemplo, né? Tinha um megaduto lá na frente também, veja que isso é repetido aqui, não tem nada de novo. A Ferrari pinta o megaduto, a Aston escondeu o megaduto, entendeu? A pegada do terno, entendeu? Vocês dizem, tem um megaduto. Não, eu tenho um megaduto, tá tudo certo. Quer ver? And you get that, and that's working with the F1 team. That's the sort of E, enfim, o trabalho que eles tiveram com o time de F1 Style push rods inboard, which e o sistema da suspensão, né? Os amortecedores são ligados a hastes, são as hastes que fazem a compressão do amortecedor. Em vez desse ângulo que eu achei que o carro ia estar, eles estão assim, mas ainda assim é um sistema de push rod que vai acompanhar o curso da suspensão, né? O amortecedor não está parafusado diretamente ali na manga, por exemplo. You got to show them off. That's fantastic. What can you tell us about the interior? We won't actually dive in because we'll end up
with our heads in a sort of black hole and you won't be able to see us. But So the interior is that Agora vai falar do interior. step in our language and É uma evolução da linguagem, de fato. E, nossa, olha só essa alça de couro simples. Aí o cara põe um Aston Martin, põe bem no meio do banco, assim, provavelmente é o que vai fazer o controle de ajuste aqui, de profundidade dos pés. Olha, cara, o carro tá assim, só crescendo. Leanne and Adam that work. Que coisa bacana. Leanne's an Iron Man. She has Então, os materiais, né, fiber bikes. If you go and put your head in o there, carbono forjado, o alumínio escovado, these efficient carbon sections, o couro preto, beautiful sections, but you can a tell manopla that de it's Mercedes, as que nem a minha. it's a tool. Tá tudo certo, tá tudo It's bonito. there as a workplace, and a lot of the interior was this sort of notion of apex ergonomics. So everything Então, basically tudo pensado na ergonomia, in your né? two Na hands. usabilidade para você utilizar com duas mãos Sure that the seat positions e ter certeza que a posição You'll be amazed how many cars do assento e do volante, coisa que eu falo, por exemplo, a E90 da BMW tem a posição de dirigir mais perfeita, e agora recentemente a Z8, né? É disso que eles estavam preocupados no posicionamento da posição de dirigir, onde está o banco, onde é que fica o volante, que ângulo que ele está, é isso aqui, entendeu? Eles estavam preocupados nisso quando eles desenharam o carro. Lembra que a McLaren fundiu o banco na carroceria. Beleza. É aquilo, você não vai conseguir ajustar isso. Você vai conseguir ajustar a profundidade do pedal, mas você vai entrar e é aquela posição que os caras decidiram, né? Aqui você tem mais ajustes, né? E as pessoas, vocês veem, eu sou pequeno, tenho perna pequena. Eu tenho a minha posição de dirigir, que é diferente do restante. E ele está pensando em naturalidade, ergonomia, etc. Veja que a McLaren estava pensando em desempenho, em comunicação, né? E aqui os caras estão pensando em usabilidade, dia a dia, etc. Que para mim faz muito mais sentido, né? and so you've driven the Valkyrie extensively. E aí ele falando da experiência de direção do Valkyrie, que era um carro de competição mesmo, mas Somewhere up near your ears. podia ser emplacado, né? A bit of that in this, not quite as much. Tem um pouco de Valkyrie nesse carro. E aí eles falam que sim, que sim. Far closer to Valkyrie than normal car. So it's an incredible. Esse carro ele é de rua, mas ele está mais próximo do Valkyrie do que do Vanquish, por exemplo. Incredibly comfortable. Feels slightly exotic. You know you're in a different thing. You know it's been thought about in a different way. Okay. Right, so how would you E spend ele é diferente do Valkyrie. Dá para perceber isso. customers out there that are thinking, what would 999 the designer unidades serão vendidas. I don't know yet. You probably spec this one, didn't you? Yeah. This is the, yeah, I was going to say, it's the sort of demo car. It's one, but I think as you go through, you always the thing for us is when you start seeing them on the road, your opinion of what you're going to spec them is. E eles estão esperando a opinião do pessoal quando eles verem o carro rodando na rua. Estão ansiosos para isso. Yep. Cold, NASA-like sort of feeling to it, I think could really suit the car. Interesting. Well, you heard it here first. Então, estão esperando uma reação meio de NASA do carro. É isso que eu entendi. I just can't wait to. Não fez muito sentido isso, mas tudo bem. Conversation to have once we've done that, and then we can talk about comparing this to Valkyrie. Então, vamos ligar o carro, não vou mostrar o motor. Experience it is, but this one's going to be quite different. Beleza, aí ó, tá vendo? Quando você tem um V12, você tem o ápice da experiência sensorial automotiva organolétrica. Olha lá, agora sim, olha só como a silhueta do carro muda completamente com a asa levantada, né? Deixa de ser um carro comportado, aí parece os ossos do Terminator levantando aquela asa ali em cima. Bacana. Não precisava ter o elétrico, ia economizar peso. Ah, desempenho. Cara, quem que compra esse carro para fazer o 0 a 100 mais rápido em Interlagos, senhores? Só deixo essa pergunta para vocês e é isso. Essa foi a reação ao Valhalla. O Valhalla é um quase hypercar da Aston para 2025. Tivemos vários lançamentos
Eu não sei se eu já fiz ou se vocês já viram aí, eu vou fazer uma reação aos 3 Hypercars, mas não nesse vídeo, vai ser num outro. Esse fica por aqui. Tchau.